Bom, não sei se você já ouviu falar ou não de Malta, mas Malta é um país ou um pequeno arquipélago ali situado na região central do Mediterrâneo, entre a Sicília e a costa norte da África. Estrategicamente falando, Malta é um colosso, é uma superpotência. E para o agronegócio brasileiro, o potencial também é muito grande, mas pouco se fala sobre isso. Mas as coisas começaram a mudar e agora Malta tem a sua própria embaixada, a primeira da América do Sul, aqui no Brasil. À frente desta embaixada está o chefe da sua missão, Steve Kakia, já parceiro do Notícias Agrícolas há muitos anos. O Steve é de Malta, por muitas vezes falou ao Notícias Agrícolas direto de Malta conosco, e dessa vez ele vem, portanto, e pela primeira vez também neste podcast, o Conversa de Cerca, como chefe de missão da Embaixada de Malta aqui no Brasil, para nos contar um pouco mais dessa importância que Malta tem, inclusive como uma das capitais financeiras do mundo, e também para nos trazer a importância disso para as relações comerciais Brasil-Malta e principalmente focando, é claro, no agronegócio brasileiro e de Malta. Então, esse é o tema deste episódio do Conversa de Cerca e o nosso convidado Steve Kakia. Boa tarde, Steve, que bom ter você conosco. É sempre um prazer falar contigo, dessa vez nesse nosso podcast. Seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Uma boa tarde, Carla, uma boa tarde a todos. Também é uma satisfação estar de volta, conversando com você, estar de volta ao Brasil, depois de uma ausência de alguns anos. E realmente a gente está bastante entusiasmado com essa possibilidade de estreitar as relações, não só diplomáticas entre Malta e Brasil, mas também comerciais. Steve, eu queria que, para a gente começar essa conversa, você falasse um pouquinho para a gente sobre Malta, né? De nada adianta eu dizer que é um arquipélago lindíssimo, diga-se de passagem, né, Steve? Quem não conhece ainda precisa conhecer, como é o meu caso, né, Steve? Eu estou prometendo essa viagem para você para Malta já faz anos. Né? Falei que vou lá em loco fazer uma reportagem para o Notícias Agrícolas, mas eu queria que você contasse né, você, um nativo, que nos dissesse um pouco mais sobre esse país e por que a gente está falando de uma relação tão importante para o Brasil, essa que começa a nascer agora. Sim, na verdade, realmente você está devendo uma visita. Eu sei que nos últimos 2 anos foi difícil, mas quem sabe aí para frente você vai conhecer. Malta é um pequeno país no meio do Mediterrâneo, no sul da Europa. É uma ilha e fica apenas 90 quilômetros da Itália, da Bota, lá embaixo, na Sicília, e a 200 quilômetros do norte da África, né, da Tunísia. Então, já há centenas de anos, né, é um ponto logístico, geográfico, estratégico, a rota para o comércio já há muitos anos, e agora está retornando a ter essa vocação de ser um centro marítimo para vários países, né? Inclusive, até para o Brasil, a gente imagina que pode ser uma rota interessante, até porque Malta faz parte da União Europeia. Por mais que é um país pequeno, aliás, é o menor país da União Europeia, com a população de apenas meio milhão de habitantes, mas recebe quase 3 milhões de turistas por ano, obviamente, antes do Covid. Então, tem na indústria do turismo, parte da economia forte do país é o turismo, mas também tem serviços financeiros e tem serviços logísticos. E aí que a gente entende que o Brasil possa aproveitar dessa situação, porque além de ter um acesso, através de Malta, a um mercado enorme da União Europeia, que Malta podia ser a porta de entrada para outros países da União Europeia, também pela proximidade geográfica, também terá acesso aos mercados do norte da África, né? E Malta também, há centenas de anos, tem relações comerciais boas com esses países árabes, e também pela distância relativamente perto. Então, essa é a nossa ideia, né? Temos, inclusive, não só
serviços financeiros para essas operações, mas também estruturas físicas, né, como terminal de grãos, como um dos melhores, mais modernos, terminal de containers, inclusive para refrigerados da região do Mediterrâneo, e com isso Malta pode servir como um centro de distribuição para os produtos, inclusive e principalmente do agronegócio brasileiro. Tá. Steve, como é que nasceu, ou como é que se desenvolveu, né? Como é que a gente foi construindo essa relação entre Malta e Brasil para que houvesse, portanto, a instalação dessa embaixada aqui no Brasil? E como é que você fez parte desse processo? Bom, na verdade, a visão do que o Brasil é uma superpotência econômica e superpotência do agronegócio não é uma novidade, né? Uhum. Só que em Malta temos nossas limitações e a gente estava focado em certas regiões, né? Principalmente na Europa. Obviamente, hoje em dia, com a tecnologia, com acesso à informação, com acesso a contatos e tudo mais, enxergamos que o Brasil pode ser um parceiro importante para Malta e vice-versa. Uhum. Principalmente que agora que tem um acordo Mercosul-União Europeia, que dentro de pouco tempo, pode ser meses ou talvez alguns anos, vai ser ratificado, a gente vê que vai abrir um mercado grande para o Brasil, para não só exportar matéria-prima, e não só para grandes players, mas também para alguns outros países, né? Até em quantidades menores, podendo atender, seja o pequeno importador, e também, desse lado, atender o pequeno exportador. Então, vai abrir um mercado grande, e a visão do governo de Malta é que a gente já deveria ter tido aqui uma presença física, mas finalmente foi tomada a decisão, e como primeira embaixada na América do Sul, por razões estratégicas e tudo mais, foi escolhido Brasil e Brasília, né? Então, agora estamos aqui, começando o trabalho, chegamos no final de outubro, e a gente espera de que agora com a pandemia COVID, deixando a situação com pouco menos restrições, do jeito que é o andamento das coisas, dentro de poucos meses vai ter bastante atividade. E, Steve, é importante que a gente traga, né, para a nossa audiência que não só você é um conhecedor dessas relações, né, e desse caminho que você ajudou a abrir entre Brasil e Malta, mas você é um conhecedor também das relações comerciais no agronegócio, né? Você já tem uma atuação de algum tempo no agro, né? E isso faz total diferença quando a gente já começa uma relação, oficializada, ou a instalação dessa embaixada com um representante que conhece a verdadeira vocação desse país, que é a produção agropecuária, né? Eu imagino que as tratativas para chegarem até seu nome passou muito forte por todas as questões ligadas ao agronegócio, né? Sim, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado por mais de 20 anos no agronegócio brasileiro, inclusive representando até o Brasil em conferências e congressos como palestrante fora do país, em outros países ao redor do mundo. E também tenho a satisfação de que o governo de Malta teve a visão de ver que qualquer tipo de tratativa, obviamente, a gente não está aqui para pegar todo o mercado, mas se você tem um conhecimento do agronegócio brasileiro, você tem mais chances de estar atuando junto a esse setor que, digamos, é um quarto, um terço da economia do Brasil, que é importantíssimo, que praticamente tudo está interligado ao agronegócio no Brasil. E o governo de Malta enxergou a importância do Brasil, não só agora, como no futuro, como um grande fornecedor de alimentos para o mundo, né? A gente sabe como cresce a população, a gente sabe das necessidades, com guerra, sem guerra, com pandemia, sem pandemia, todos nós precisamos se alimentar, e o Brasil é o grande fornecedor, já foi, é agora e vai continuar sendo um grande fornecedor de alimentos para o mundo. Steve, quando a gente fala do Brasil como um fornecedor para Malta, a gente está falando de que itens, assim, que já tem uma relação estabelecida, que nós já exportamos para Malta como aí principais fornecedores?
Sim, a gente tem que olhar isso em dois aspectos. Uhum. Primeiro, o consumo interno em Malta, que, convenhamos, é pequeno, né? Sim. Falamos que a população é 500 mil de habitantes, mas recebe quase 3 milhões de turistas por ano. Então, tem uma demanda interna razoável. E aí a gente fala produtos normais, né? Desde produtos para café da manhã, suco de laranja, café, açúcar e outros produtos para alimentos, almoço, janta, carnes, né? E também até produtos embutidos, né? Industrializados. Isso é para consumo. Mas eu repito, o grande potencial está na parte de distribuição através de Malta para outros países, né? Uhum. Como falamos no início, você tem hoje em dia a facilidade de até os pequenos poderem importar e exportar. Tanto é que muitos países, inclusive no norte da África, até alguns anos atrás, era tudo por licitação, praticamente tudo controlado pelo governo. Uhum. Desde a Primavera Árabe, muita coisa foi passada para o setor privado, né? Mas, de repente, vamos dar um exemplo. Um país no norte da África não precisa um Panamax inteiro, digamos, de matéria-prima, de milho. Vamos usar o exemplo de milho. Vai precisar 1.000, 2.000, 3.000, né? Então, o Malta pode servir como centro de distribuição. Você leva um Panamax para lá, porque o custo logístico, obviamente, é melhor se você levar em volumes maiores, e de lá você distribui. Tem estrutura para isso. Hoje, muitos preços, devido à inflação, devido a outros fatores de matéria-prima cara, hoje os preços estão lá na altura. Mas isso não é normal. Eventualmente, os preços vão acabar cedendo, volta a equilibrar o quadro de oferta e demanda, e a gente vê que as margens de lucros voltam a diminuir. E quando você tem essa situação, principalmente no agronegócio, margem de lucro muito apertado, os ganhos você busca a trazer da parte logística. Uhum. E, de novo, é nesse sentido que a gente tem que pensar em anos normais como a gente vai fazer uma distribuição. Porque, repito, vai ter demanda de pequenos importadores, de pequenos exportadores, e para atender esse pessoal do outro lado do mundo, às vezes, por questões geográficas, a distância, por exemplo, do Brasil até o norte da África, às vezes não compensa. E através desse sistema de distribuição, você ter um ponto, né? Um ponto em algum lugar mais perto, isso pode acabar sendo vantajoso para os negócios. Steve, tem algumas palavras aí do seu lado, né? Segurança, sustentabilidade e solidariedade. Quando a gente fala de União Europeia, acho que é inevitável a gente deixar de pensar que o Brasil ainda tem alguns desafios de imagem, né? Para superar, como é a questão, por exemplo, de acusações de outros países de que o agronegócio brasileiro não é sustentável, de que nós precisávamos melhorar as nossas práticas, quando sabemos que o Brasil tem trabalhado em cima de um agronegócio sustentável, de uma produção responsável. Você acha que essa abertura de caminho entre Malta e Brasil é mais uma ferramenta que a produção brasileira vai encontrar para fortalecer a sua imagem perante a União Europeia? Eu acho que sim, até porque eu sou conhecedor de causa. Às vezes, o erro é da gente saber transmitir certas mensagens. Uhum. Aliás, esse slide que a gente está vendo aqui, esse é o slogan de Malta, porque Malta é candidata para o Conselho de Segurança das Nações Unidas para o ano que vem. O Brasil, esse ano, tomou posse também, e acho que pela primeira vez na história, ano que vem, Malta e o Brasil vão estar juntos nesse Conselho de Segurança da ONU, discutindo assuntos de interesse mútuo, de interesse global, vão estar numa mesa junto, e será interessante estarmos trabalhando junto, justamente para explicar, para avançar e para explicar certas coisas que são mal entendidas, mal explicadas. Então, realmente, são assuntos polêmicos,
é um pouco difícil, em pouco tempo, você explicar, mas a gente tem sentado, inclusive junto com representantes aqui dentro do Brasil, e as conversas estão fluindo de um modo normal, um entendimento de um modo normal. Certas coisas, às vezes, acabam não saindo na imprensa, às vezes na imprensa só saem coisas negativas ou bombásticas, Exatamente. mas negativas ou bombásticas porque chamam mais atenção, mas eu digo que existe uma certa satisfação entre as duas partes de que as coisas estão evoluindo. É muito interessante a gente trazer esse ponto, porque realmente a imprensa, às vezes, ela se esforça para achar uma coisa ruim num mar de coisas boas para tentar justificar uma manchete, né, Steve? E na É, nossa relação. Oi? não é que eu não falei isso de modo de Não, crítica, não, mas é é normal. Às vezes, certa exato. coisa chama mais atenção, e aí a gente Isso. tem certas pessoas que são um pouco mais agitadas, né? Aham, E levam isso ao pé da letra, exato. e sabemos como funciona a mídia, social media, tal, espalha, mas a realidade é outra, nós sabemos que a realidade é outra. Em qualquer indústria, em qualquer economia, você tem aqueles que vão com as regras sendo estabelecidas e mudadas ao longo do tempo, e você tem uns ou outros, minorias sempre, que tentam burlar, né? Infelizmente, às vezes, uma minoria acaba, em qualquer parte do mundo, sujando o resto que está sendo feito de modo legal e bom. O que a gente tem observado ao longo dos últimos anos é isso, né? A gente sabe que a realidade e a forma onde ela é contextualizada faz diferença, né, Steve? Às vezes, tirar uma frase de contexto, ou tirar um fato de contexto, ou não considerar ele por completo, traz essa falta de entendimento ou essa má interpretação. E eu percebo que o Brasil vem caminhando para justamente fazer uma comunicação que seja mais educativa, né, Steve? E menos reativa. Né? Ao invés da gente ficar respondendo as coisas, a gente começou a explicar para quem quiser ouvir aquilo que é feito de bom, aqueles problemas que existem e estão sendo resolvidos. Eu acho que a gente está, de fato, aprimorando a nossa comunicação, né? Sem dúvida nenhuma, e é bom isso porque a gente está vendo que certas coisas, hoje eu vejo mais ainda, é muito melhor sendo discutida, conversadas abertamente, de modo diplomático, né? Não precisa tanta animosidade, cada um mostra o que está acontecendo, o que está fazendo, e tem mais chances das coisas dar certo dessa maneira, né? A gente está vendo essas semanas, as últimas semanas, né? Uma questão totalmente diferente, mas mostra a tensão que está havendo militar entre dois países também perto da Europa, na Europa, né? E o que cria no mercado, né? Falta de entendimento. Então, nesse aspecto, a gente não tem que ter medo. Quando eu falo gente, os players envolvidos, quem está se defendendo e quem está, de repente, acusando, né? É só sentar, explicar. Eu tenho certeza que, com as palavras certas, as pessoas têm uma outra visão e vão entender. E a gente sabe que muita coisa foi feita e está sendo feita. Steve, quando eu penso nesse novo momento, eu imagino que ele tenha uma importância redobrada num cenário geopolítico como o que nós estamos vendo hoje. É 2022 e a gente está falando de uma possibilidade de um conflito bélico, né? Sim. Quando a gente estreita relações, a diplomacia pode ganhar um peso ainda maior e traçar caminhos muito mais produtivos, né? Exatamente. E hoje a gente, pelo menos, muita gente da opinião de que agora que passamos dessa pandemia, o mundo tenta se encaminhar para um quadro de recuperação, né? Um quadro de retomada dos negócios, de uma certa qualidade de vida, um pouco talvez sem medo. E é ruim a gente ver situações dessas. E no caso específico de Malta e Brasil, são dois países pacíficos,
E a ideia nossa é oferecer oportunidades de negócios bilaterais, seja de negócios propriamente dito, até de lazer, né? Como você falou, você acha Malta tem atrações turísticas, nós temos certezas que muitos brasileiros que já foram e possam ir lá vão gostar, e a mesma coisa vice-versa. Os malteses que vêm para o Brasil vão se deslumbrar com as belezas naturais que o Brasil tem, e a gente acha que esse é o caminho, né? Trabalhar, comércio, momentos de lazer, aproveitar a vida, né? Porque esses 2 anos foram uma lição de vida para muitos. Para muitos. Steve, e também nas nossas últimas entrevistas, assim, nesses anos nós fizemos, né, tivemos a oportunidade de conversar muitas vezes no Notícias Agrícolas, e em diversas vezes você me falava sobre a tecnologia que está embutida nessas relações comerciais, muita segurança para fazer esse comércio e essas transações, né, Steve? Malta também tem essa característica, né? Sim, hoje a tecnologia ajudou até bastante Malta, né? Porque o tamanho passou a ser não tão importante, né? Se você consegue se desenvolver nessa parte de tecnologia, como Malta fez, você pode ter acesso a vários mercados, você pode atrair investimento sem necessidade de você estar investindo muito, como vários países grandes têm essa capacidade financeira. Então, Malta foi um dos primeiros países do mundo, se não o primeiro país do mundo, que fez legislação específica para a tecnologia blockchain, fez legislação específica para criptomoedas, fez legislação específica para inteligência artificial, sempre olhando, visando o futuro. Inclusive, essa é uma outra área que pode ser útil para as empresas brasileiras, que está tendo muitos agora que se ingressaram nessa área de tecnologia, principalmente as agtechs, tecnologia relacionadas a agronegócio, né? Que talvez, depois do sucesso aqui dentro do Brasil, visualizam internacionalizar os negócios deles, né? Ou expandir internacionalmente. Sim. Malta é uma dessas jurisdições com estruturas fiscais para startups específicas que possam servir como teste para o mercado internacional ou justamente como plataforma de lançamento globalmente, né? Para essas empresas brasileiras de agtech ou de fintech. Então, tem vários, sim, apoio, inclusive, da União Europeia, apoio do governo, que ajuda empresas que querem sair do Brasil para chegar a um mercado global. Steve, ainda passando por essas oportunidades todas, você também sempre destacava a importância de Malta como uma capital financeira importante para a União Europeia, né? Por que isso tem se dado? Por que Malta hoje assume esse protagonismo também, Steve? Malta se estruturou, de novo, a gente não tem como fugir do tamanho. Apesar de ser um tamanho relativamente pequeno, né? Então, você tem uma bolsa de valores, você tem estruturas financeiras sólidas, que oferecem serviços para empresas que buscam internacionalizar, que buscam fugir do mercado interno para atuar em outros segmentos, tem legislação específica para operar com países árabes, que eles têm umas leis específicas para operar, e Malta já tem essa legislação para poder operar com eles. Então, são serviços financeiros vários, né? Relacionados a garantias, a seguro, propriamente financiamento das operações. Então, tem uma gama de serviços que é difícil a gente elencar tudo agora, nesses minutos que a gente está conversando, mas uma gama completa de serviços para atender justamente as pessoas que operam ou querem operar de modo internacional. Steve, olhando para o Brasil, né, e como nós passamos pelos picos mais agressivos da pandemia, foi muito duro o impacto
que o Brasil recebeu por conta da pandemia do Covid-19. É uma variável sem precedentes, né? Pelo menos aí na história mais recente do mundo. E o Brasil, com as suas dimensões continentais, né? E a sua diferença enorme de culturas, de clima e de tudo que é possível num país desse tamanho, teve, portanto, proporções e consequências do tamanho de um país como esse. E vai saindo da pandemia caminhando bem, tá voltando a tentar respirar, tomando fôlego e tentando encontrar novamente o seu caminho. Teve no agronegócio uma sustentação importante para a sua economia, né? A partir do momento que toda a questão do agronegócio entrou ali embaixo do guarda-chuva dos chamados serviços essenciais, o agro não parou um minuto sequer e foi realmente uma força, um pilar de sustentação bastante importante para o país nesse período. Como é que Malta passou, né? Malta, um país muito menor, né? Um arquipélago, como a gente está falando, uma população de 500.000 de habitantes. Como é que a gente viu Malta passar por essa pandemia e sair dela, né? Mesmo com segunda, terceira, quarta, quinta onda, como é que ficou e como é que está Malta agora, depois de ter passado por essa situação? Realmente tem dois aspectos. O setor de turismo, como falamos, que é importantíssimo, foi, obviamente, atingido de maneira cheia, né? Porque tivemos que fechar os aeroportos, não podia entrar mais turistas. Um país que recebe 3 milhões, um país que recebe 6 vezes sua população em turistas, de repente, passa 2 anos praticamente sem receber, hotéis fechados, restaurantes fechados, esse setor sofreu muito. Mas como a gente tinha um setor financeiro que praticamente opera de modo digital, né? Então, esse setor acabou não sofrendo tanto, e Malta, que estava há alguns anos crescendo, o PIB de Malta crescia 6, 7, 8% ao ano, antes da pandemia, então teve uma gordura por parte do governo para poder queimar nesse período. Uhum. Agora, pós-pandemia, as estatísticas mostram que Malta vai ser o país que vai crescer mais rápido de todos os países da União Europeia. Pelo menos a estatística mostra isso. Uhum. Então, eu acredito que a retomada das atividades, inclusive do turismo, mas também dos serviços financeiros como um todo, isso vai ajudar. A vantagem de Malta foi justamente que não dependia só de um setor, né? Em vários setores. Por exemplo, outra história, outro aspecto que a pouco sabe é que Malta como centro marítimo, ele detém o maior registro de navios da Europa e o quarto maior registro de navios do mundo, né? Olha só. Então isso são todos setores na indústria de aviação, também um centro para a indústria de aviação. Então são vários setores que acabaram não parando e acabaram ajudando a economia a não, de repente, fracassar de vez, né? E as expectativas para frente agora são positivas, inclusive para esse ano a expectativa é que um investimento direto em Malta vai ser quase recorde, né, para esse ano. Então as coisas estão se recuperando e a gente espera que não voltamos a ter notícias ruins em relação à variante ou alguma coisa similar, né? E a gente vê que num continente como a Europa, por exemplo, um país que é o que acontece ali na Ásia também, no Sudeste Asiático, ali aquele acumuladinho, né, de países ali, uma coisa vai puxando a outra, né, e uma recuperação vai ajudando as demais, né, Steve? Os vizinhos vão se beneficiando disso também, e claro, o mundo está voltando a respirar um pouco mais aliviado, embora os problemas ainda sejam graves e ainda a pandemia esteja em vigor, né, ainda esteja acontecendo. Sim, eu acho que tem que ter um pouco de planejamento, né? Claro, isso é uma coisa nova, ninguém podia imaginar, Uhum. mas tem que ter um pouco de planejamento e um pouco também de otimismo. Mas sim,
vários outros países estão se preparando, uns melhores que outros, porque é importante ser retomado, como você falou, o comércio não é favorável só para quem importa ou importe. Normalmente é um negócio bom para os dois lados, né? Nas relações também bilaterais, o que Malta está aqui, a gente não quer vender só o nosso peixe. A gente quer aumentar a participação junto ao mercado brasileiro. Mas não significa só que a gente vai vender para o Brasil. Não, o Brasil vai vender, vai aumentar as vendas, e assim, a expectativa é que vários países também se recuperam rápido, porque isso tem mais chances para o bem-estar de vários povos, né? Para uma recuperação até do poder aquisitivo de várias classes sociais, porque eu acho que isso é a saída para uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais com menos preocupações, né? Isso é importantíssimo, né? A situação econômica dos países é fundamental. Steve, me parece que a gente está criando um ambiente onde as perspectivas são muito positivas e os horizontes têm potenciais que o Brasil ainda desconhece, né? A gente está aprendendo mais sobre todo esse caminho que Malta pode nos oferecer, né? Me parece um horizonte muito favorável e um caminho muito produtivo que a gente está começando a trilhar dessa vez juntos, né? Nós víamos as coisas acontecendo meio que pontualmente e me parece que agora a efetivação dessa embaixada aqui abre caminhos melhores ainda, né? Sim, o Malta tem relações com o Brasil desde 1975. Então, mais de 45 anos, 47 anos. Mas nunca tivemos presença aqui. A gente entendeu que a gente estava perdendo tempo e por isso que a gente agora tem essa presença que vai ser benéfico para os dois lados, seja para o Brasil e para a Malta. Obviamente, nós sabemos das limitações e a gente quer mostrar algumas opções que sejam benéficas, inclusive para o Brasil, para os negócios do Brasil, e a gente enxerga que Malta pode exercer um papel, nem que seja pequeno, nesse sentido, né, do comércio internacional. A gente não tem dúvida de que as questões políticas, diplomáticas, isso nunca tivemos problema nenhum. A gente também, descendentes de malteses no Brasil, a comunidade aqui é relativamente pequena, né? Uhum. Aliás, uma história interessante, os primeiros malteses que chegaram no Brasil foram aproximadamente 200, em 1912, chegaram de navio, justamente para trabalhar nas fazendas de café. Então, eles saíram de Malta, não tinha emprego, problemas, vieram aqui para trabalhar nas fazendas de café e na construção das ferrovias. Então, esses foram os primeiros malteses, em torno de 200, que chegaram em 1912. Então, tem vários aspectos interessantes, né? E a gente pretende continuar trabalhando para mostrar algumas opções que possam ser interessantes ao Brasil. Steve, olha, foi um grande prazer receber você aqui dessa vez neste podcast. Eu né, sempre falo que você é um dos meus mentores no agronegócio e para mim é um orgulho imenso poder ter você na minha trajetória profissional e poder dizer que você é meu amigo, é meu parceiro de trabalho, né? Nós desde sempre tivemos uma relação muito boa, aprendo contigo sempre que te entrevisto. Então, este podcast, o Notícias Agrícolas e todo o seu escopo estão sempre de portas abertas para você, para Malta e agora para a Embaixada de Malta aqui no Brasil. Para mim é um prazer e uma honra poder noticiar isso ao seu lado mais uma vez. Então, te agradeço muito por vir dividir todas essas oportunidades com a nossa audiência aqui nesse podcast e no Notícias Agrícolas mais uma vez. Eu agradeço, Carol, agradeço também as palavras. Eu lembro, sim, anos atrás, várias vezes, a gente conversava em off, né? O mercado subia, o mercado caía, e por quê? Não tem fundamentos, se tem fundamentos, mas o que é técnico, por quê? E a gente realmente fica satisfeito o intuito é justamente entender um mercado complicado, seja soja, milho, Bolsa de Chicago. Essas operações nunca foram fáceis, nunca serão,
e fatalmente sempre tem algum fator novo que ninguém imagina e acaba atrapalhando, às vezes, até certas visões, expectativas nossas. Mas faz parte do mercado, a gente torce que as notícias daqui para frente sejam um pouco positivas e não negativas. É verdade. Steve, mais uma vez, obrigada. Volte sempre que quiser e todo sucesso para ti e para a Embaixada de Malta. Conte conosco para o que precisar, tá certo? Muito obrigado, uma boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Obrigada, Steve. Um abraço, boa tarde para você também. Até a próxima. Até.